Bom, e aí, pessoal? É, vamos iniciar aqui a resolução aí do LDA, tá? Do conteúdo de isomeria plana que a gente tem visto aí esses dias, beleza? Então, primeiro eu vou fazer do isomeria plana, tá? Na sequência, eu faço isomeria espacial. Então, não sei exatamente ainda quantos vídeos vai dar aqui, mas aí eu vou dividir esses vídeos em isomeria plana e isomeria espacial, tá? Para facilitar também aí a compreensão de vocês e vocês separarem, né, um do outro, beleza? Vamos iniciar. O primeiro exercício é o exercício de verdadeiro ou falso, tá? Ele diz assim: a isomeria é um fenômeno muito comum nos compostos orgânicos. À medida que há um aumento no número de átomos de carbono em uma cadeia, maiores são as possibilidades de isomerismo. Com relação a esse fenômeno, assinale V para as alternativas verdadeiras e F para as falsas. Eu vou colocar V para as verdadeiras, tá? E um xizinho quando for falso, beleza? Vamos lá. A isomeria estuda os compostos que apresentam a mesma composição química, porém, estruturas e propriedades diferentes. Exatamente. Né? A isomeria ela vai ter, quando o composto for isomérico, né, ele vai ter a mesma composição química, os mesmos elementos, os mesmos átomos nas moléculas, porém a organização delas que vai ser diferente. Tá? Então, a primeira alternativa é verdadeira. A isomeria geométrica ocorre em compostos saturados e acíclicos. Não, a isomeria geométrica, cis e trans, ela vai ocorrer em compostos que apresentam pelo menos dupla ligação ou cíclicos, tá? Então, essa daqui está errada. A isomeria espacial ou estereoisomeria depende da forma estrutural plana das moléculas. Também não. A isomeria espacial depende da orientação dos átomos no espaço. Os isômeros planos apresentam a mesma fórmula estrutural, porém, fórmulas moleculares e propriedades diferentes. Não. Os isômeros são compostos que apresentam a mesma fórmula molecular, porém diferem nas fórmulas estruturais das propriedades. Tá? Então, também está errado. E a última alternativa, né? A isomeria plana depende da localização dos átomos na molécula, quando se consideram suas disposições no espaço. Exatamente. Depende da localização dos átomos na molécula, se consideram suas disposições no espaço. Exatamente. Tá? Então, a primeira questão da LDA ficou verdadeiro, falso, 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 verdadeiro. Vou para a próxima, que é a número 2. A segunda é um caça-palavras, tá, gente? Um caça-palavras tem que ser feito quando você está caçando alguma coisa. Então, eu não vou ficar dando resposta aqui do caça-palavras. Eu só vou mostrar aonde estão as palavras que vocês deveriam ter achado. Então, eu aconselho você pausar esse vídeo e caçar as palavras. Quando os compostos podem ser diferenciados por meio de fórmula estrutural plana, pertence ao grupo dos isômeros planos. Encontre no caça-palavra diferentes tipos de isomeria plana. Então, aqui nesse caça-palavra tem 5 tipos de isomeria plana, tá? Vocês têm que encontrar. Eu vou, como eu falei, dar uma pausada no vídeo e tente achar as palavras e depois volte aqui. Bom, eu espero que vocês tenham pausado o vídeo, então vamos começar. Primeiro aqui a primeira palavra que eu encontrei foi função, tá? A segunda palavra foi tautomeria. A terceira palavra foi cadeia, se você ler na realidade daqui para cá, ó, cadeia. Depois a gente vai ter aqui é, posição, tá? Novamente, se você ler daqui para cá, ó, tá? Nessa posição, a gente vai ter posição. E a última palavra aqui, também lida ao contrário, que vai ser compensação. Certo, gente?
Espero que vocês tenham encontrado justamente essas palavras. 3. Relacione corretamente as fórmulas estruturais com seu respectivo tipo de isomeria plana. Então, primeiro a gente tem isomeria de cadeia, isomeria de posição, isomeria de compensação, isomeria de função e tautomeria. Nós temos 5 tipos de isomerias aqui, todas elas isomerias planas, certo? Vamos lá. Qual que vai ser essa primeira aqui? Eu vou colocar em forma de texto aqui, tá? Bom, a primeira, nós temos aqui H2COH, CH2, CH3 e H3C, CHOH, CH3. Então, o que vai mudar aqui? Nós temos uma posição diferente para a função, né? Aqui nós temos uma função no primeiro carbono, aqui nós temos uma função no carbono do meio. Então, essa daqui será a 2. H3CCO, CH3. E H2C, ligação dupla CO, CH3. Essa isomeria aqui, nós temos uma tautomeria, tá? Porque aqui ó, nós temos uma ligação dupla, vocês concordam comigo? Porque se você tem só um carbono aqui, né? Com uma ligação para cá e uma ligação para cá, está faltando outra ligação. Então, ele está fazendo uma dupla aqui. E o que está acontecendo aqui no caso? Essa dupla, nesse caso aqui, ó, ela desceu para esse carbono. Então, aqui nós temos os 5, tautomeria. CH3, CH2, CH2, COOH. E CH3, CH, CH3, COOH. O que mudou aqui nessas duas reações? A função está no mesmo lugar, tá? A única coisa que mudou, então, foi a cadeia, porque aqui, ó, nós temos uma ramificação, né? Bem aqui nesse ponto aqui, ó, nós temos uma ramificação. Então, aqui nós temos uma isomeria de cadeia, ou seja, 1. A3 aqui, CH3, NH, CH2, CH2, CH3. E CH3, CH2, NH, CH2, CH3. O que mudou aqui entre essas duas aqui, ó? O que mudou basicamente foi a oposição da cadeia, né? Aqui nós tínhamos uma cadeia nesse ponto. E aqui a cadeia ficou mais simétrica, tá? Então aqui nós temos uma cadeia, uma isomeria de compensação. No caso aqui vai ser 3. E para finalizar, nós temos aqui CH3, CH2, COH e CH3, CO, CH3. O número de compostos é o mesmo. A única coisa que muda aqui, ó, que aqui nós temos um álcool e aqui nós temos uma cetona, tá? Então aqui nós temos isomeria de função. Certo, gente? Exercício 3 finalizado. Vou apagar e vou para o próximo. Exercício 4. Vamos lá. Aqui, ó, o exercício um pouco mais comprido. O prop 1, 2 e ol. Prop 1 em 2 ol. É um composto altamente instável que se converte na propanona, conhecida comercialmente como acetona. A propanona é muito utilizada como solvente e sua principal aplicação é como removedor de esmalte. Em relação a essas substâncias, ele quer que a gente apresente o equilíbrio químico envolvido. Como ele, né, é altamente estável e se converte em propanona, tá? Então, o que acontece? A gente sabe que aqui a gente vai ter uma estabilidade. Vamos desenhar essa molécula aqui primeiro. Tá vendo? Isso aqui é o enol, né? Quando a gente coloca prop 1, tá vendo aqui, ó, 1 em 2 ol, né? Então, o que acontece? Aqui nós temos um enol. Porque aqui, ó, quando a gente fala N, a gente está dizendo que no primeiro carbono tem uma ligação dupla. O que acontece com essa ligação dupla? Ela sofre uma tautomeria, tá? E se converte numa cetona.
Então, esse é o equilíbrio químico envolvido aqui nessa molécula. E aí, ó, a gente vai ter a B. Há algum tipo de isomeria nesse equilíbrio? E justifica a resposta. Bom, os compostos aí, eles vão apresentar uma fórmula molecular C3H6O. Portanto, são isômeros. Como ocorre o equilíbrio dinâmico entre esses isômeros de função diferentes, a gente tem uma tautomeria, tá? Vamos ao exercício 5. Muitas funções orgânicas são responsáveis pelo sabor e aroma dos produtos que utilizamos em nosso dia a dia. Os ésteres constituem aditivos de alimentos que conferem sabor e aroma artificial aos produtos industrializados. O éster que dá sabor à maçã verde, a chicletes e balas, é o etanoato de butila. E o éster responsável pelo aroma do abacaxi em refrescos artificiais é o butanoato de etila. Notem que, se vocês pegarem e fazer só a fórmula estrutural, vocês vão ver que são isômeros de alguma coisa, tá? Aí ele quer saber, com base nessas informações, há alguma semelhança entre os compostos apresentados e justifica a resposta. Bom, como eu falei, os compostos eles vão apresentar a mesma fórmula molecular, tá? Então, eles são isômeros. Qual a diferença entre as fórmulas estruturais apresentadas? A diferença das fórmulas estruturais é a posição do oxigênio entre os carbonos do heteroátomo, tá? E que tipo de isomeria, se existir, há entre os seus compostos? E pede para justificar a resposta. O tipo de isomeria que a gente tem é a compensação ou a metameria, pois os isômeros pertencem à mesma função orgânica e apresentam a mesma cadeia carbônica, mas diferem entre si pela posição do heteroátomo na cadeia, certo? Vamos à sexta questão. Sexta e sétima aqui, ó, de uma vez. Ó, o exercício 6, ele fala assim, ó. O dimetilmetoxibenzeno é um sólido branco com odor floral intenso. É usado principalmente em perfumes e sabonetes. O número de isômeros de posição, ó. Ele quer aqui os isômeros de posição deste composto, tá? Contando que ele é um deles. São quantos? Aqui vocês têm que desenhar, não tem jeito. A maneira mais fácil de vocês enxergarem esse composto, tá? É um anel benzênico, 1,3-dimetilbenzeno. Aqui, ó, eu vou só colocar aqui a ramificação. Então, aqui imagina a posição 1. Aí nós temos 1, 2, 3, 4, tá? Então, nós temos aqui o 1,4 de metoxibenzeno. Qual que seriam as outras duas opções? Seria essa daqui e seria essa daqui, correto? Se a gente pegar aqui e fizer desse lado, a gente está fazendo a mesma coisa, tá? Seria 1, 3, e aqui 1, 3, e aqui 1, 2, e aqui 1, 2. Portanto, a resposta certa aqui da 6 é a 3, tá? Então, nós temos três isômeros de posição para esse composto. A 7. Em uma das etapas do ciclo de Krebs, a enzima aconitase catalisa a isomeração de citrato em isocitrato, de acordo com a seguinte equação química. Então, aqui a gente tem o citrato, né? E aí a enzima vem, age e forma o isocitrato, tá? Aí ele quer saber, a isomeria plana que ocorre entre o citrato e o isocitrato é denominada de... Então, qual que é a diferença desses dois compostos aqui, ó? A única diferença desses dois compostos é a posição do grupo funcional, né, gente? A única grande diferença aqui é a posição do grupo funcional. Olha aqui, ó. OH aqui e OH aqui. Então a resposta certa para 7 é a C. Não, desculpa.
É a C mesmo, de posição, tá? Eu confundi aqui. Bom, voltando aqui com o exercício 8, tá? Os compostos do para-nitrotolueno e ácido para-amino benzoico, também conhecido como PABA, possuem a mesma fórmula molecular, C7H7NO2, porém apresentam fórmulas estruturais muito diferentes, tá? Então nós temos aqui, ó, o para-nitrotolueno e o para-ácido aminobenzoico, tá? Então eles possuem aí a mesma fórmula molecular, porém apresentam fórmulas estruturais diferentes. Aqui nós temos aqui, ó, um ácido carboxílico, aqui um grupo nitro, e aqui uma amina, e aqui um metano, no caso, né, um metil, né, ramificação metílica. Bom, suas propriedades também diferem bastante. Enquanto o para-nitrotolueno é um composto explosivo, o PABA é um ingrediente ativo para protetores solares. Compostos como PABA absorvem luz ultravioleta exatamente nos comprimentos de onda mais nocivos às células da nossa pele. Esses compostos apresentam isomeria de que tipo? Metameria, posição, função, tautomeria ou cadeia? Bom, tá bem claro aí, né, gente? O tipo de isomeria que eles vão apresentar aqui vai ser isomeria de função, tá? Então, vamos a 9. Durante a pesquisa de análise química orgânica, verificou-se a existência de dois aldeídos isoméricos, cuja fórmula é C3H5BRO, tá? Quais dessas estruturas correspondem à situação citada? Qual dessas cinco aqui, ó, posições vai ser o que a análise química verificou, né? Que foi a existência de aldeídos isoméricos com essa fórmula aqui, ó. Em qual deles nós temos aldeídos? Nesse nós temos aldeídos e nesse aqui, ó. Só tem dois com aldeído, né? Então a resposta dessa daqui vai ser a C. Tá? 1 e 4. Facinha essa 9, né? E para finalizar, a 10, tá? Relacione o tipo de isomeria com estruturas apresentadas a seguir, depois assinale a alternativa que corresponde à resposta correta, a sequência correta, tá? Então, tautomeria, isomeria de posição, metameria, isomeria de função. Bom, vamos dar nome aos bois aqui, né? Aqui nós temos o quê, ó? Nessa 1 aqui, nós temos uma ligação dupla mudando de lugar. Então, aqui nós temos uma tautomeria, no caso 1. A 2, nós temos o quê? O heteroátomo mudando de posição. Então, aqui vai ser isomeria de, na verdade, metameria, está descrito aqui, né? Eu ia falar compensação. Essa daqui, ó, nós temos uma função, né? Aqui nós temos uma função aldeído e aqui nós temos um álcool. Então, aqui vai ser a 4. E para finalizar aqui, nós temos a ligação dupla, né? Todo mundo enxerga a ligação dupla mudando de lugar. Então, nós temos a 2. Qual que vai ser a correta? 1, 3, 4, 2. Ou seja, a A. Beleza? Bom, termina esse vídeo por aqui, tá? Muito obrigado por acompanhar ele até aqui. Espero que tenha ajudado nos seus estudos. E até a próxima.